estimados telespectadores, boa noite, são todos bem-vindos ao programa Hora Final, que está sendo transmitido em simultâneo para STV Generalista e STV Notícias. Hoje vamos olhar para os temas que marcam a atualidade nacional, começando por um tema triste, refiro-me concretamente à tragédia que aconteceu na província do Tete, concretamente na Vila de Estima, no distrito de Caurabassa. Mas antes, iria apresentar o painel que vai analisar e colocar opiniões em torno dos temas que aqui serão analisados. A começar por João Pereira, bem-vindo ao programa, que é analista que vai, durante este tempo, olhar para os temas que aqui são colocados. Temos também deste lado o Dr. Antônio Bueno, que é comentador residente aqui na STV, e Adelson Rafael, também comentador residente. São todos bem-vindos ao programa. Bem, o país foi assolado, acolhido por uma tragédia que aconteceu no sábado no distrito de Caurabassa, em Chitima, onde intoxicação alcoólica fez, até esta altura, dados atualizados indicam que já há 65 óbitos e 44 pessoas permanecem internadas nas unidades sanitárias daquela província. A informação vinculada inicialmente, que as autoridades competentes ainda não assumem como tal, porque referem que é preciso fazerem-se ainda investigações, indicava envenenamento de uma bebida alcoólica de fabrico caseiro, localmente conhecida por pome. O fato, nesta altura, é que há mortes e há internados. Dr. Pereira, o que é que tem acompanhado e o que há a dizer nesta altura em torno desta tragédia? Em primeiro lugar, muito boa noite a telespectadores da STV. Dizer que é uma situação muito triste e muito lamentável, principalmente pelo facto de existirem ainda pessoas que possam usar certos instrumentos ou certas estratégias para a aniquilação de vida das outras pessoas, e muitas dessas pessoas inocentes estavam aí, se calhar, a festejar ou a partilhar momentos de lazer que acabou numa tragédia nacional. É uma situação lamentável e gostaria também de aproveitar esses canais de estender os meus pésames às famílias enlutadas e também tentar fazer um apelo geral a toda a sociedade moçambicana para que possamos mobilizar no sentido de apoiar aquelas famílias que, direta ou indiretamente, ficaram afetadas por essa tragédia. Bem, Dr. Bueno, há esta situação, há esta onda de solidariedade, mas que lições já tirar, o que é que se recomenda para que situações destas não voltem a acontecer? Bom, em primeiro lugar, os meus sinceros pésames, que as famílias enlutadas, muito em particular, mas também no geral ao próprio povo moçambicano, porque ao fim e ao cabo nós somos, de alguma forma, pelo laço de nacionalidade que nos une, somos familiares uns com os outros. E isto naturalmente chocou toda a sociedade, e nota-se de facto que a sociedade está chocada com esta tragédia e que apanhou a todos nós de surpresa. Mas o importante é, depois deste desastre, nós tentarmos arrepiar caminhos no sentido de, primeiro, tentar descobrir as verdadeiras causas deste incidente e uma vez descobertas as verdadeiras causas, tomarem-se medidas de modo de alguma forma evitar que isso possa acontecer no futuro. Mas por aquilo que circula como notícia e também dadas as circunstâncias em que esse evento catastrófico ocorreu em Chitima, me parece que é algo que eventualmente não podia estar ao controle, em princípio, de ninguém, ou acolheu toda a gente de surpresa, e até que se saiba efetivamente o que é que terá acontecido, só nessa altura é que se poderão tomar medidas eventualmente paliativas ou medidas que possam evitar que no futuro venham a ocorrer situações de natureza idêntica. Mas é uma situação muito catastrófica e esperamos naturalmente que haja um movimento de solidariedade de todos os moçambicanos pela perda de vida dos nossos concidadãos. Doutora Delta. Boa noite, Benjamin. Saudações extensivas para o Dr. Pereira Bueno
e para todos os telespectadores e telespectadoras. Permita-me, antes que eu endereço, aproveite esse canal para que endereçar aqui os meus mais sentidos pesares às famílias enlutadas, e esses pesares é extensivo a toda uma nação enquanto país, visto que isso, a tragédia afeta de certa maneira, direta ou indiretamente, a todos nós. Dois aspectos urgem agora em função do acontecido. O primeiro diz respeito, julgo que, tomando em consideração a data que ocorreu a tragédia, dia 10 até dia 2, e muito por conta dos depoimentos que vêm sido passados pela comunicação social, acho que é notório a incapacidade de resposta que está a ocorrer. Digo incapacidade de resposta porque ela é evidenciada em números de mortes que têm ocorrido, a nível hospitalar, desde o dia 10 até a data 2. Para quem teve hoje a oportunidade de assistir os blocos noticiosos, em algum momento houve enfermeiros que manifestaram isso, que o processo de diagnóstico está muito para além da capacidade instalada a nível do Hospital de Estima. Julgo que urge uma necessidade de evacuação para a gente evitar isso, porque consta que deram entrada aproximadamente 200 pessoas que ingeriram as bebidas, as que estiveram internadas e outras tiveram alta, 200 pessoas. Julgo que há uma necessidade de evacuar para o hospital de referência com capacidade, de modo que a gente possa evitar que ainda aumente, porque pelo consoante a comunicação social, hoje estava aproximadamente 69 pessoas. Julgo que com essa ação a gente poderia evitar que nas próximas horas ou nos próximos dias a gente tivesse morte. Isso pode ser facilitado muito por conta da presença do Ministro da Saúde a nível de Estima. Ele pode ajudar a efetuar o diagnóstico de capacidade para ver até que ponto, em termos materiais, bem como humano, haja capacidade para ajudar uma resposta, evitando que a tragédia tome dimensões muito para além do que já ocorreu agora. Acho que isso que é consensual. O segundo aspecto diz respeito a questão. Julgo que agora, por mais que a gente tenta encontrar as causas, não será o melhor caminho que a gente pode aqui encontrar. Sei que está em curso um processo de investigação que é liderado pela Procuradoria-Geral da República, bem como os serviços da Polícia de Investigação Criminal. Sim, a gente pode encontrar, dar todo um processo de trâmite legal, mas eu julgo que há muito mais lições a gente a ter que tirar isso. Quando eu prefiro isso, julgo que urge pôr como efeito imediato a gente poder efetuar a regulamentação da produção e bebidas da venda de álcool. Acho que é notório, não acontece somente a nível da província de Tete, em todo o país que a gente encontra em algum momento o processo de produção de bebidas alcoólicas traseiras ou caseiras. Assim como também prospera a nível da cidade de Maputo, para quem conhece a cidade de Maputo, é procurar pela Baixa o processo de venda, não falo de bebidas alcoólicas, mas falo questão de alimentos sem um controle sanitário adequado. Não vai dar resposta por conta não a ineficiência, a capacidade que a gente tem de poder ter um processo de expansão à dimensão desse país, mas pelo menos que a gente consiga, onde haja presença, consigamos dar uma resposta. Eu julgo que esses dois aspectos podem nos levar aqui como primeira ação para dar uma resposta satisfatória à tragédia. Muito obrigado. Doutor Pereira, é um tema breve, penso que só há a lamentar e apelar capacidade de resposta para, pelo menos, reduzir, para que mais pessoas não moram na sequência desta situação. Há aqui aspectos que são levantados aqui por Dr. Anderson, também personalidades que ouvimos hoje, como é o caso da Graça Machel, a referirem que tem que haver maior vigilância sanitária em produtos de consumo público. No caso de Chitima, penso que se calhar aprende-se com esta situação, mas o que é que se recomenda mais efetivamente? E também olhando para a questão do tempo em que deram entrada no hospital e mortes que vão acontecendo mesmo 48 horas depois da situação. Quer dizer, é preciso tomar em consideração um aspecto que é o seguinte, é que esta responsabilidade de vigilância não é simplesmente do Estado, mas também é de todas as autoridades que direta ou indiretamente lidam com as próprias comunidades. Por exemplo, as estruturas comunitárias locais têm um papel muito determinante na questão da sensibilização das próprias comunidades. A questão da educação
familiar também tem um papel muito determinante nesses processos todos, porque se a gente não faz isso a nível da nossa própria família e as nossas próprias comunidades, então temos assim um grande desafio que deixamos sempre na mão do Estado. Eu acho que há uma responsabilidade coletiva nesse processo todo. E se for por envenenamento, também nota-se claramente que resulta de uma crise a nível da própria comunidade ou das próprias famílias, porque é uma coisa intencional, é uma coisa que se podia ser evitada. Então, eu acho de que aqui também há uma responsabilidade não só a nível do próprio Estado, mas também a nível das próprias comunidades e das suas relações entre grupos sociais nesse processo todo. Quer dizer, se há coisas por fazer, uma das coisas muito importantes nesse processo todo também é uma questão da educação cívica. As pessoas têm que começar a ser educadas sobre alguns dos aspectos de comportamento dentro da própria sociedade. Bem, Dr. Bueno, a capacidade de resposta dos nossos hospitais não foi colocada à prova com esta situação? Que lições? Bom, nós também não podemos esquecer do país real em que nós vivemos. Quer dizer, se até em situação normal, em que não ocorrem catástrofes destas, já há uma deficiência na capacidade de resposta dos nossos hospitais, quer dizer, não havia de ser uma situação dessas em que nós iríamos ter uma resposta imediata e cabal. Mas é de enaltecer, de facto, a situação em que, uma vez que se tenha tomado conhecimento dessa catástrofe lá em Xitima, houve uma reação imediata das autoridades sanitárias, de modo a se fazerem o terreno o mais rapidamente possível, dentro, naturalmente, das circunstâncias que terão ditado que isso ocorresse, e puderam-se fazer o terreno, no mínimo tentar, de alguma forma, averiguar ou tentar mitigar os efeitos já nefastos desta intoxicação alcoólica. E também começaram imediatamente, percebemos que o ministro foi para lá ontem e fez-se acompanhado de especialistas, principalmente na área de forense, em que só aí é que será possível, depois de feita a necropsia aos cadáveres, de saber se verdadeiramente a causa real daquilo que terá determinado a morte dessas pessoas, e nessa altura até se pode eventualmente ajudar para que em eventos futuros já se tenha algum antídoto que possa de alguma forma reduzir o elevado número de mortes que eventualmente terá acontecido, e se possa, em função de regiões de risco, começar-se a pensar em medidas preventivas que possam evitar que tantas mortes possam ocorrer de uma só vez. Muito obrigado, Dr. Bueno. Bem, vamos passar para um outro tema que marca a atualidade. Tomaram posse hoje os deputados da Assembleia da República referentes à 8ª legislatura, que inicia praticamente hoje com a tomada de posse dos respectivos deputados. Esta cerimônia foi marcada pela ausência da RENAMO, que não se fez presente. Nenhum dos 89 deputados da RENAMO participou desta cerimônia. Dr. Pereira, como é que acompanhou a cerimônia? Quais são as implicações políticas e jurídicas da ausência da RENAMO neste dia? Quer dizer, jurídica não sei, porque não tenho uma formação muito forte na área do direito. Eu acho que seria mais pessoas ligadas ao direito que deveriam comentar muito sobre essa problemática toda da implicação jurídica sobre a ausência da RENAMO no Parlamento. Mas no que concerne a dimensão política das coisas, eu acho de que aquilo que está por detrás resulta de uma estratégia previamente elaborada pelas lideranças da RENAMO, no sentido de usar isso como uma forma de pressão para alcançar aquilo que são os grandes objetivos que a RENAMO traçou nesse processo todo. Então, o que nós estamos a ver nesse processo todo é que quando você parte para uma luta política desta natureza, você tem que saber quais são, mais ou menos, os recursos disponíveis que a RENAMO dispõe e que o governo dispõe, e é nesta base toda
de saber quais são os recursos, que os atores decidem em que momento usar os seus recursos no sentido de pôr pressão. A Renamo jogou todas as suas cartadas a nível, por exemplo, da reforma da própria lei eleitoral, jogou as suas cartadas a nível, por exemplo, da contestação que fizeram as instâncias necessárias, que é o Conselho Constitucional. Uma vez esgotada esses mecanismos todos legais e formais, então a Renamo parte para uma outra estratégia de luta política, e que esta estratégia política vai passar por esta questão da ausência a nível da sua participação ao nível de diferentes órgãos de representação política, quer ela assembleias provinciais, quer ela a nível do Parlamento, e se calhar o que está agora em questão é ver até que ponto essa estratégia que a Renamo adotou será eficiente no sentido de a Renamo alcançar aquilo que são os resultados previamente estabelecidos pela liderança do partido. A eficiência dessas estratégias, em quase todos os pleitos eleitorais, a Renamo, através do seu presidente, sempre ameaçou ou não tomar posse. Recordo-me que em eleições referentes aos municípios teria ameaçado empossar também os idis em locais onde considerava que tinham adulterado os resultados. Então, a Renamo praticamente já nos habituou, mesmo na legislatura passada, havia ameaçado não tomar posse, os seus deputados acabaram tomando alguns na própria data, outros a posterior. Desta vez, considera que esta estratégia poderá fazer com que a Renamo logre os seus intentos? Eu acho que existe aqui um erro também, muitas das vezes, de análise em relação à própria Renamo. Durante muito tempo também nós vínhamos dizendo que a Renamo sempre ameaçou, mas não fazia um novo conflito armado. Então, partíamos sempre do contexto anterior para analisar o contexto atual. Mas é preciso tomar em consideração de que as dinâmicas políticas também variam. E muitas das vezes, aquilo que não fez no passado pode fazer hoje. E muitas das vezes, o contexto de hoje pode ser muito mais diferente do que aquele contexto de há 10 ou 15 anos atrás. Agora, a eficiência ou não de uma determinada estratégia tem muito a ver também com a capacidade que a Renamo vai ter em jogar outro tipo de estratégia que estão por detrás dessa mesma estratégia. Imaginemos, por exemplo, que a Renamo tenha a capacidade de uma mobilização social. Imaginemos, por exemplo, de que a Renamo tenha a capacidade de ir para além dos 30 dias. É aí que, se calhar, os juristas, por exemplo, poderão nos explicar melhor sobre quais são as implicações que isso tem em relação a esse processo todo. Será que vão ser convocadas novas eleições? E se são convocadas novas eleições, será simplesmente para substituir os deputados da Renamo ou não? Ou será que convocadas umas eleições que permitem, por exemplo, a repetição, por exemplo, da votação a nível, por exemplo, da legislatura? Que implicações isso tem, por exemplo, para todo o processo político nessa situação? E há uma coisa também muito importante, é de que quando a Renamo faz esse tipo de pressão, sendo a Renamo um movimento que sai de uma luta de 16 anos e de uma outra conflitualidade depois os acordos gerais de paz de 1992, não tem só uma implicação a nível interno, tem também uma implicação a nível externo. Deixa as instituições políticas sobre grandes instabilidades e sobre grandes tensões. Caso essas instituições políticas não tenham a capacidade, por exemplo, de contenção, poderemos ir para uma dimensão, por exemplo, de repressão, e que esta dimensão de repressão pode trazer outros problemas que a gente nunca tomou em consideração. Em política, na conflitualidade de política, você nunca sabe o que vai dar. Veja Burkina Faso. Uma coisa muito simples, que era a questão de mudança constitucional, o que acabou? Acabou na destruição e abandono até do próprio presidente que estava em vigor. Então, há muita coisa que em política não se pode menosprezar, dizer que no passado não fizeram, ameaçaram e agora, por exemplo, estão a voltar de novo. Não, temos que analisar de uma forma fria e ver mais ou menos... Em relação aos fundamentos que são colocados pela Renamo,
Quer dizer, depende muito quais são os fundamentos. Os fundamentos da RNAM sempre foram aquelas que, muitas das vezes, grande parte das pessoas também, uma parte significativa das pessoas tem o mesmo tipo de fundamento. É de que os processos eleitorais não foram transparentes o suficiente para garantir, por exemplo, uma credibilidade em relação aos próprios resultados. Este é que é o fundamento da RNAM. E há eleitores, há uma base social de apoio da RNAM que está na ordem de 33% daquilo que ele diz, o Presidente da Câmara, que é o que está lá refletido, que também pensam desta maneira. Então, estes 33% da população tem que ser tomado em consideração nesse processo todo. Por isso que vamos viver um momento um pouco de tensão. Dr. Bueno, em função dos fatos reais e da opinião também que é colocada aqui pelo Dr. Pereira, como é que o país pode lidar com isto? Como é que o país, as pessoas de direito podem lidar com esta situação colocada pela RNAM e com o boicote real que está a criar a democracia moçambicana? Bem, na minha opinião, tudo passa necessariamente por se ter uma cultura de Estado. E ter cultura de Estado, principalmente quando nós defendemos, queremos um Estado de direito democrático, passa necessariamente pelo respeito às instituições democraticamente eleitas. Podemos não concordar com os resultados, por diversas razões, mas é que se nós concorremos para ocupar determinados cargos públicos, principalmente por via eleitoral, é que nós comprometemos, em certa medida, em respeitar aquilo que é o quadro jurídico vigente em determinar aquele preciso momento. Podemos depois ter a capacidade, se tivermos a maioria no Parlamento, de alterar este quadro jurídico e eventualmente adequá-lo àquilo que são as nossas reais necessidades. Mas enquanto não pudermos fazer legalmente, temos naturalmente de nos conformar com o que já existe. E a meu ver também, há outro aspecto que é preciso ter aqui em consideração. É que a partir do momento em que um deputado é eleito e depois confirma-se a sua eleição e já está preparado para tomar posse, para representar quem o votou, é que em princípio pode dar a entender que ele está ali apenas para representar quem o elegeu. Mas o deputado, uma vez confirmado como deputado e tomando posse, passa a representar todo o povo moçambicano. O que significa que deixa apenas de representar quem o elegeu, que terá suportado a sua eleição para deputado, e passa, que naturalmente pode até ser o seu círculo, maioritariamente o seu círculo eleitoral, e passa a representar aquilo que é a sociedade no geral. Há um aspecto aqui que coloca que é preciso se conformar com um quadro democrático que entra para esse jogo. Mas o interveniente, neste caso, tem uma base popular que reivindica e conta com essa base popular e mostra sempre que convém e não se conforma com esta situação, mas tem esta força deste lado. É que sim, sempre que alguém, porventura, estiver a concorrer por determinadas eleições e não ganhar, e todavia ter uma base de apoio, então estamos a atribuir legitimidade para essa pessoa, em função do desacordo que tiver com os resultados, poder fazer o que quiser. Eu não concordo. Mas quais seriam as implicações jurídicas da ausência da RNAM neste processo? Bom, eu digo da ausência dos deputados. Dos deputados, exato. Porque os deputados, naturalmente, têm 30 dias para tomar posse, terão que justificar depois por que razão é que não se fizeram presentes no dia de hoje para tomarem posse, e passados 30 dias, se não tomarem posse, o Presidente da Assembleia da República irá convidar os suplentes para tomarem posse no lugar dos eleitos, em primeira linha, e esses também terão 30 dias para tomarem posse. Agora, na eventualidade de não tomarem posse, desde que a Assembleia da República tenha a maioria qualificada, pode trabalhar normalmente, mas já determinados assuntos que têm a ver com a revisão constitucional, que não poderá alterar a revisão constitucional. É apenas esse a única situação em que eventualmente pode-se ter como consequência da falta de tomada de posse dos deputados, porque vai-se considerar uma desistência, e uma desistência equivale à perda de mandato. Doutor Adelso, considera que este processo vai se esticar até essa fase?
Sim, acho que vamos aqui fazer em jeito de preâmbulo. Acho que o Dr. Pereira fez menção aqui que a Renamo esgotou certas etapas. Acho que é de conhecimento público que a Renamo desencadeou vários mecanismos. Quando fala esgotou, dos 4 pontos negociais que estavam a nível do Centro de Conferências Joaquim Chissano, 2 pontos em termos de importância para a Renamo enquanto partido. Não podemos esquecer que a Renamo enquanto partido, como outro partido político, tem como objetivo primário o acesso e o exercício do poder. Tínhamos aqui a questão da revisão eleitoral, que de certa maneira punha a Renamo, uma vez efetuada a revisão, dava uma garantia de um processo tanto transparente e justo. Tem a situação que ainda está em curso, também muito referente à questão militar, porque os 2 outros aspectos, apesar de estarem, na minha leitura, apesar de estarem presentes no Centro de Conferências Joaquim Chissano, que são a questão referente à despartização do aparelho de Estado e outra é a questão referente à divisão económica equitativa da economia, eu julgo que esses 2 aspectos, o que a Renamo fez foi apropriar-se dela, porque isso diz respeito a todos os moçambicanos. Uma vez resolvido, o interesse é que, diferente dos 2 aspectos que são especificamente aspectos da Renamo. A Renamo, depois das eleições, fez questão, embora no que diz respeito a pedido de impugnação que foi submetido à CNE por questões processuais, porque a gente sabe, na última revisão, retirou esta responsabilidade da CNE, essa ficou a nível legal, que foi achado improcedente, muito por conta de questões processuais, não de mérito. A situação similar ocorreu também a nível do processo submetido ao Conselho Constitucional, que, por questão de processo de impugnação prévia, julgou-se de todo ele improcedente. Eu faço essa menção porque em nenhum momento houve espaço para, com profundidade necessária ou requerida, a gente ir fazer um debate para matéria de mérito. Eu refiro-me aos pontos sobre os quais a Renamo fundamentava como ponto para apresentar a sua contestação. Eu refiro-me isso por quê? Porque em algum momento julgo que será de todo útil. A nível do acordo constitucional, a gente faz menção de que houve irregularidades, mas em nenhum momento a gente teve o discernimento necessário de a gente debater com profundidade até que ponto a gente assumir que houve sim irregularidades, mas que ela não afetou o processo. O que representa isso para alguém que de certa maneira sai lesado e que representa também para o país. Esse é o primeiro aspecto. E a Renamo encontrou outros mecanismos que ele julga que sejam mecanismos que podem levar ela a continuar o seu processo de reivindicação política. Isso depor muito do encontro da Comissão Política Nacional alargada aos outros quadros, que ocorreu em dezembro, porque é feito menção no comunicado da Renamo, que é tornado público, que a Renamo ia desencadear certas ações, que faz menção a isso, que é uma menção do processo de manifestação à dimensão do país, porque é algo que está na Constituição da República, que julgo que a Renamo, enquanto partido, tem por direito, desde o momento que siga todos os trâmites legais. E agora, no que diz respeito aos diversos eventos e discursos que o presidente da Renamo vem proferindo, eu julgo que a nível do debate, isso muito de café e público, tem sido feito somente menção à diferenciação de conteúdo que a Renamo vai efetuar. Eu julgo que não podemos cingir só na questão de conteúdo, porque em termos de objetivo eu julgo que há coerência por parte da Renamo. Por que é que eu me refiro com a coerência? Porque o objetivo principal, em algum momento, uma vez esgotado todos esses aspectos, que em termos primários levava a Renamo a negociar e ter aquilo que é o acesso ao poder, a Renamo agora quer encontrar um mecanismo de ter espaço e força necessária para poder ter um processo negocial. Porque os 2 pontos que restam a nível do Centro de Conferências Joaquim Chissano, eles podem continuar, mas em termos práticos não vão trazer a Renamo o que sempre ela almejou. Logicamente, é questão de acesso. Então, é de extrema importância quando a gente for efetuar. Quando a gente vê então, considera haver fundamentos para a reivindicação da Renamo? É importante dizer que há um reconhecimento mesmo a nível do acórdão de que existir uma irregularidade. A partir do momento que a gente encontra um reconhecimento por causa dos órgãos legais de que há argumento, é o que eu me referi. Em algum momento tem que existir justeza necessária para a gente explicar o detalhe necessário do que significa isso, quais implicações que isso tem, de termos legais. Volto a si, doutor. Doutor Bueno, aqui a se considerar que há fundamentos para esta reivindicação da Renamo. Há discursos que foram tornados públicos, recordo do antigo chefe de Estado, o presidente Chissano,
a dizer claramente que não, a Renamo habitou-nos assim, sempre contestou todas as eleições, todos os resultados eleitorais e prometeu assumir posições extremas. Mas desta vez estamos a lidar com uma Renamo que sai de alguma forma galvanizada do Santo Gira, mesmo à luz das negociações, na sede das negociações, no centro de conferência João Santos, algo que se considerava que era absurdo, mas foi sendo acolhido e temos esta situação aqui a se avançar, que há algum fundamento. Como lidar-se com esta situação? Bem, fundamentos sempre existem. Agora é preciso verificar se eles atualmente podem ter alguma sustentabilidade em termos de lógica e em termos também daquilo que é o momento político em que se pretende viver. Porque se nós formos a verificar, e como bem diz o colega, parece-me que aqui esta forma da Renamo se comportar parece ter muito a ver com o resultado eleitoral. Mas este comportamento não é de agora, já vem antes do processo eleitoral. A Renamo já vinha com um comportamento idêntico, o que significa que eventualmente terá extremado as suas posições depois dos resultados eleitorais. Mas também, e como muito bem diz, quer dizer, este comportamento da Renamo foi sempre no sentido de alguma forma conseguir, já que não conseguia por via do voto o acesso ao poder, então esta é uma das formas que ela está a tentar de alguma forma arranjar para de alguma forma chegar também ao poder. E sabe que não poderá estar lá sozinha, como se eventualmente tivesse ganho as eleições, e a única saída que vislumbra é a partilha do poder. E isso até reflete nas diversas propostas que o governo, que o senhor da Câmara foi nos brindando com elas, e sempre com um objetivo comum. Mas em função dos resultados e do que é avançado, seria recomendável a partilha, seria pertinente, seria recomendável a partilha de poder em função do próprio acordo do Conselho Constitucional, do que vimos nas eleições e do que são as reivindicações da Renamo. Faz sentido a exigência de partilha de poder ou não? Não, no meu ver não faz sentido qualquer exigência nesse sentido. E digo mais, é que a situação de partilha de poder depende eventualmente de como é que o próprio processo teria decorrido que pudesse determinar que houvesse tal partilha de poder. Porque eu sou de opinião que nós temos de ter a capacidade de responsabilizar sempre alguém em concreto. Quer dizer, nós não podemos nos permitir que a responsabilidade governativa fique diluída por diversas pessoas. Nós temos que responsabilizar o partido A ou o partido B. Porque, eventualmente, se nós corremos o risco, não digo que não é fazível, mas nós temos que ver quais são os diversos riscos que estão subjacentes a essa decisão. E uma delas é, se eventualmente todos os partidos políticos estiverem na governação, eu digo, qual é a possibilidade que o cidadão vê no próximo processo eleitoral de escolher qualquer um dos partidos, se todos eles estão no poder? E depois não valerá de nada, eventualmente, cada um deles querer ganhar simpatias do eleitorado, dando a entender que tudo o que faz está perfeito e os outros é que estão fazendo errado. Porque estão todos no governo. E o governo, parecendo que não, governar desgasta, em certa medida. E depois ficamos sem capacidade de haver alternativas a quem está no governo. Esta é que é a preocupação do partido vencedor, neste caso a Frelimo, para não avançar para um governo que integra, por exemplo, elementos da Renamo. Não, uma coisa diferente é partilha de poder, outra coisa é convidar pessoas de diferentes partidos. São duas coisas diferentes. E o presidente Nussi já o disse, que ele naturalmente conta com todos os moçambicanos, independentemente de serem ou não membros do partido Frelimo, que é diferente de fazer partilha de poder. Bem, doutor Freire, qual seria a forma que o país poderia encontrar para evitar que esta situação se estique até ao ponto em que se coloca, mais ou menos, de convocar-se? Pronto, penso que o Parlamento, como muito bem disse o doutor Bué, está em condições de funcionar mesmo sem a Renamo, desde que não agende a revisão da Constituição. Seria
Seria aceitável o Parlamento funcionar nessas condições? Eu acho que não. Quer dizer, podia funcionar de uma forma quase caricata, né? Quer dizer, é preciso ver de antemão de que a não existência das forças políticas dentro do Parlamento acaba por excluir uma parte significativa dos eleitores nesse processo todo. E eu acho que seria muito bom que esse processo caminhasse no sentido de Renamo voltar de novo ao debate político por via parlamentar, mas há também questões de fundo que precisamos também de começar a refletir. As questões pertinentes nesse processo todo é começar-se a discutir se esse sistema político serve ou não ao país ou se não esgotou. Porque as instituições, os sistemas, os regimes não é produto de Deus, é produto dos homens. Quando a gente constrói um determinado sistema, constrói para um determinado contexto e para uma determinada época. Por exemplo, o Brasil era um Estado centralizado, mas acabou por ir para o Estado federado. Por que foi para o Estado federado? A Nigéria era um Estado centralizado, mas acabou por ir para um Estado federado. Por que foi para o Estado federado? Então, nós temos que começar a discutir questões de fundo. Não estou a defender o federalismo, estou a dizer que é preciso começar a discutir se este regime, esse tipo de sistema político, não esgotou. E que modelos nós podemos, por exemplo, desenvolver. Será que, por exemplo, torna-se melhor, por exemplo, escolher os nossos representantes por via de lista partidária ou por via de lista nominal? Será que o parlamento que nós temos representa mesmo os interesses dos cidadãos moçambicanos ou as eleições simplesmente representam um campo de manipulação das elites dominantes? Será que o modelo do Estado centralizado é melhor para Moçambique ou não? Por que, por exemplo, ter uma Assembleia Provincial que é simplesmente uma Assembleia de estratégia de acomodação das elites locais ou as elites provinciais, sem grande peso, por exemplo, em termos de prestação de conta, sem grande peso, por exemplo, em termos de definição, por exemplo, das grandes agendas, na indicação dos governadores, na monitoria, por exemplo, da governação local? Por que não avançar, por exemplo, para um sistema idêntico ao sistema sul-africano? Muitas das pessoas vão dizer que não, poderá gerar conflito. Muitas das pessoas até argumentam de que se termos um sistema federado em Moçambique, temos mais condições de nos dividir ou de gerar um outro tipo de guerra. Mas eu tenho dito aos meus estudantes, numa análise comparada, as guerras civis em África surgiram em estados centralizados, em grande medida. Isso são evidências concretas. Não é uma questão de discurso. Se você for a comparar onde é que surgiu a maior parte das guerras civis, foram sempre em estados centralizados. Não é um problema da natureza do Estado que gera conflito. É a natureza das elites políticas e como é que essas elites políticas gerem o Estado e como é que esse Estado também gere a relação com o seu próprio cidadão. É aí que está o grande problema do Estado em Moçambique. Bem, Dr. Bueno, Desculpa, se me permita só abrir um parênteses muito por conta da explicação do Dr. Pereira. Um dos fatores agora que vem à tona e é debate em quase todos é a acusação do abandono da responsabilidade dos deputados da Renamo a seu eleitorado. Eu julgo que a liberdade individual do deputado da Renamo ela está limitada e condicionada a uma disciplina partidária. Isso é muito por conta do que o Dr. Pereira acabou de falar. A gente tem aqui uma lista plurinominal, onde o processo de indicação dessa lista ela é feita por um determinado partido. E
para poder estar incluso nesse partido, até a gente segue uma determinada disciplina partidária. E qualquer ação contrária à disciplina partidária retira a confiança política de qualquer, seja deputado ou outro elemento. Aqui, o processo de discussão de buscar responsabilidade individual dos deputados eleitos pela Renamo torna-se difícil muito por conta do sistema que a gente tem. Porque se a gente tivesse aqui uma lista plurinominal, eu, enquanto eleitor, poderia ir muito bem em função de pedir responsabilidades individuais. Algo agora que não pode ocorrer. Isso torna difícil. Julgo que em algum momento a gente tem que discutir o alcance e a utilidade da gente ter uma lista plurinominal em detrimento de uma lista uninominal. Porque todas essas crises políticas, elas, mais do que a gente julgar que temos que encontrar consensos e encontrar mecanismos sustentáveis, elas devem trazer respostas para a gente poder consolidar e melhorar o nosso sistema. Essa é uma das lições que a gente pode tirar muito por conta do que está a ocorrer agora. Doutor Bueno, em função dos comentários que são colocados aqui e sobretudo dos resultados eleitorais, onde pelo menos nestas eleições houve clareza daquilo que é a vontade dos eleitores. Há locais onde a Renamo razão de reivindicar, e são locais significativos, como é o caso da província de Nampula, Zambésia, e isso fala onde o eleitorado preferiu, apesar dos números no global terem dado vitória a Frelimo e o seu candidato. Em função deste cenário e em função das reivindicações, seria oportuno nesta altura o país estudar a possibilidade de reformas do sistema político democrático usado? Bom, o estudo de eventuais reformas não deve, naturalmente, estar dependente de circunstâncias que ocorrem, não digo de forma espontânea, mas uma vez e outra. Nós temos de ter os pés bem assentes na terra e tentamos ver, de facto, o que é que pode ser melhor, e como muito bem disse o Dr. Pereira, em cada momento em que nós vivemos. Porque a sociedade não é algo estático, é dinâmico e está em permanente evolução e transformação. E nós temos de ter sistemas políticos que se adequam àquilo que é a vivência presente da sociedade. Mas agora, naturalmente, se a intenção é esta, eventualmente começasse a pensar em atribuir poderes a quem tenha ganho determinada província, podemos até de facto estar a pensar numa possibilidade de um federalismo. Mas o risco disto acontecer é que se porventura, se formos até nível mais baixo, que são as eleições municipais, se num determinado distrito municipal um candidato tiver a maioria, nós estamos a abrir espaço para também a nível municipal começamos a ver ali eventualmente a partilha de poder em função de zonas de influência de cada um dos candidatos. E podemos chegar a uma situação tal em que, para além de um candidato com diversas zonas de influência, temos diversos candidatos com diversas zonas de influência. E qual seria a solução nesse momento? Seria permitir que ele governasse nos locais onde teve maioria? Estaríamos a resolver algum problema? Bem, em relação a esse aspecto, penso que não há nenhum local no mundo que já se registra, a não ser que mas em relação, por exemplo, aos Estados Federais, isso existe e como referiu o Dr. Pereira. Se porventura a solução no futuro for essa, federalizarmos Moçambique. Mas enquanto Moçambique for um Estado unitário, não há como fazer. Quem ganhou pelo sistema existente, leva tudo. Mas o Estado federado não significa deixar de ser um Estado unitário. Não? Por exemplo, os Estados Unidos da América é um Estado unitário, mas tem os seus estados federados. Né? Então, o grande problema é que nós fomos incutidos durante muito tempo no nosso subconsciente de que tudo que é autonomias regionais, tudo que é federalismo gera conflito. Então, este é um problema de concepção ideológica. Por quê? Porque os movimentos de libertação nacional trazem como ideologia dominante a questão da unidade. E torna-se muito difícil para este mesmo movimento de libertação nacional, que está no poder, fazer, por exemplo, reformas estruturantes no sentido, por exemplo, de criar, por exemplo, Estados federados. Não é concebível, por exemplo, para uma Frelimo fazer esse tipo de reforma. Mas podemos não chegar, por exemplo, ao nível, por exemplo, de um federalismo idêntico ao dos Estados Unidos da América ou Alemanha, mas podemos avançar
no sentido de fazer reformas profundas da dimensão, por exemplo, da África do Sul. E até hoje a África do Sul não se dividiu. Por que não se divide? Porque há elementos comuns que nos identificam. Então, é esse tipo de reforma. Aí há outro grande problema também por detrás disto. Quer dizer, quando discutimos sobre questões ligadas à RENAMO, a questão da inclusão ou não inclusão, muitas das vezes o que nós fazemos é simplesmente uma estratégia de acomodação das elites políticas. Mas por detrás da RENAMO há um segmento da população que, direto ou indiretamente, são excluídos dentro do processo de governação. São pessoas que não são satisfeitas, são pessoas que não beneficiam das políticas atuais do governo. E eu costumo, muitas das vezes, brincar com os meus colegas. Eu digo que a sociedade que estamos a criar da exclusão e não da inclusão vai nos criar outros Djacamas no futuro. Porque você pode acomodar esta RENAMO de hoje, mas se você não resolve os problemas gritantes que essa sociedade tem, do desemprego, da exclusão social, da má distribuição da riqueza e tudo isso, nós estamos a criar condições apropriadas para gerar nova RENAMO ou novos focos de tensão. E digo-lhe mais, quando, por exemplo, Djacama diz para eles, quer ou não quer governo de gestão nacional, e a população diz que não, vamos dividir o SAV. O que está por detrás do discurso da divisão do SAV? É simplesmente um discurso? Ou há aí uma reivindicação política em termos de espaço, de distribuição da renda e tudo isso? Então, é por isso que não devemos simplesmente focalizar no homem de Djacama, nem focalizar na questão simplesmente da RENAMO. Temos também que focalizar o que está por detrás deste discurso todo e quem são os atores, quem são os grupos que alimentam esse próprio discurso. Por quê? Porque eu até hoje não consigo ver nenhum estudo que mostra claramente quem são os elementos que mobilizam aquela gente toda da RENAMO. Será que é Djacama sozinho? Ou há lá uma base estruturante? Quem são? Qual é o tipo de eleitores que está a votar na RENAMO? Por que eles votam? Será que esses eleitores estão na mesma dimensão representada como os outros eleitores que votam na FRELIMO ou não? Bem, doutor, mesmo para sairmos deste tema, penso que já tomou boa parte do nosso, mas há um breve comentário. Levantou muitos subtemas para muitos temas. Bem, aumentou muitos temas, mas há um aspecto aqui que referiu o doutor Pereira, as pessoas que votam na RENAMO. A RENAMO, nestas eleições, estava numa situação em que houve um conflito militar, que em larga medida a responsabilidade atribuída à RENAMO. Houve poucos dias de campanha eleitoral em relação ao seu líder, Afonso Djacama, mas teve estes resultados e um pouco depois porque há informações que foram avançadas na altura de que era curiosidade, as pessoas queriam ver, e depois destas eleições, este périplo que faz pelo país tem a aderência que tem. Queria comentar, doutor Bueno. Bom, de facto, ter conseguido 33% de votos é obra. De facto, até quando começou, e começou tarde, não se figurava que ele pudesse ter tanto sucesso quanto teve. Mas também, como muito bem diz o Dr. Pereira, quer dizer, há aqui uma franja da população que comunga das ideias do Sr. Djacama e acha que ele está correto. Provavelmente seja o Djacama uma forma que consegue dar voz a quem eventualmente não tem voz e que não está de facto satisfeito com aquilo que tem sido feito nos últimos anos, e a forma de poderem manifestar esse desacordo é naturalmente confiando o seu voto no Sr. Djacama. E como muito bem deixa por aqui, é preciso também perceber de facto por que razão é que o Sr. Djacama tem tantos seguidores, o que é que ele faz, o que é que ele promete, qual é a esperança que ele leva para essas pessoas, que faz com que de facto haja aqui uma franja da população que esteja ao lado dele e esteja naturalmente a defender as ideias dele. Eu acho que será este o grande desafio dos líderes deste país nos próximos anos.
Bem, ainda em torno da investidura dos deputados da Assembleia da República que ocorreu hoje, houve, para além da cerimônia de investidura, a cerimônia a eleição do presidente daquela Casa do Povo. Neste caso, foi eleita Verônica Macambo, proposta do Partido Frelimo. E a Comissão Política do Partido Frelimo também avançou que a chefe da bancada propôs Margarida Talapa como chefe da bancada da Frelimo. Bem, o que indica claramente que há uma continuidade. Estamos a sair, tivemos um parlamento de alguma contestação, uma situação em que até levou o Presidente da República a devolver uma lei para ser melhor elaborada pelo Parlamento, a questão das regalias dos deputados, que havia uma percepção de desgaste em relação à sétima legislatura. Há esta situação em que a direção da bancada majoritária é mantida, a direção do Parlamento também é mantida. Como é que olha esta situação? Quer dizer, quando se fala de desgaste, tem que se também tomar em consideração desgaste em relação ao quê? Se é em relação interna ou se é em relação externa. Qual foi a percepção do Dr. Pereira em relação a este desgaste, se é interno ou externo? Muitas das vezes, esse desgaste é muito a nível externo, mas que não tem nada a ver com aquilo que são as dinâmicas internas do próprio Partido Frelimo. As lógicas da indicação das pessoas no partido diferem muito daquelas lógicas normais. Muitas das vezes, no continente africano principalmente, a questão étnica é determinante. O que nós estamos a ver aí, por exemplo, é uma clara demonstração, vamos dizer, de alguma certa competência de áreas, pode ser competência não de ordem principalmente técnico-profissional, mas também a competência de ordem política. Então nós encontramos alguém do Sul, encontramos alguém do Norte, que é Macua, e encontramos o Sérgio Panti, que é um indivíduo de Tete e que faz a representação regional e étnica e tudo isso. Então, estas dimensões étnicas, a questão dos grupos de interesse a nível do próprio partido, determina muito, por exemplo, a própria escolha. Este é um ponto. O outro ponto é de que na Frelimo sempre o seu slogan foi mudança na continuidade. Então, não muda tanto, mas também não continua tanto, não dá continuidade de tantas coisas. Então, aqui estamos num momento crucial dentro do próprio partido e que isto também vai refletir muito a nível do próprio governo. Agora, tem um outro problema, é que muitas das vezes o eleitor tem uma certa expectativa, porque está à espera que apareçam novas lideranças, porque os partidos também têm esta função de trazer novas lideranças que possam trazer um balão de oxigênio à sociedade. Se o partido arrisca, por exemplo, na indicação de 60% ou 70%, vamos dizer, dos ministros e 30% de novos ministros, esta situação cria um certo desgaste até pós-eleitoral muito mais rápido do que, por exemplo, haver reformas profundas e novas caras, porque as pessoas acabam por acreditar que é possível alguma coisa mudar. Agora, no caso do Parlamento, eu acho que esta componente toma-se em consideração. Bem, doutor Bueno, a doutora Verônica Macambo foi reeleita para dirigir o Parlamento nesta legislatura. A bancada ao nível do Partido Frelimo vai manter. Daquilo que analisou, mesmo pelo desempenho ou é para acomodar as situações que aqui o doutor Pereira referiu? Não, eu concordo plenamente com o doutor Pereira, porque de facto é preciso tentar avaliar esta escolha dentro dessas duas dimensões, interna e externa. Quer dizer, na dimensão interna, de certeza, há de ser resultado o desempenho, quer da Presidente da Assembleia da República, como da chefe da bancada que tiveram na legislatura anterior, e isso terá dado algum conforto aos seus pares, deputados agora eleitos, mas também, principalmente, a Comissão Política que terá, de alguma forma, indicado os nomes para que pudessem
ocupar aqueles lugares, e isso naturalmente está fora daquilo que nós podemos avaliar, porque é uma questão muito interna. Atualmente, objetivos, metas terão traçado para qualquer uma, quer para o Presidente da República, quer também para o chefe de bancada, e uma vez atingidos esses objetivos e as metas uma vez também atingidas, eu não vejo porque não reconduzir, por causa desta avaliação interna, porque não reconduzir as pessoas para outro mandato. De certeza é o que aconteceu, fizeram por merecer, e nós, quanto a essa questão, não podemos naturalmente comentar muita coisa. Agora, relativamente a esta perspectiva externa, quer dizer, aqui de facto aqui uma expectativa elevada por parte do cidadão, no sentido de que de facto com o Nhus no poder muita coisa vai mudar, principalmente a juventude, que está muito naturalmente esperançada em que, uma vez com um presidente jovem, já será possível os seus anseios, eventualmente as necessidades possam ser de alguma forma satisfeitas por alguém que tem uma forma de relacionamento, uma forma de abordar os assuntos quase que é o mesmo nível dos jovens, e a expectativa é muito elevada. Mas também é preciso perceber o seguinte: com a aprovação do Estatuto de Deputado, aquele conjunto de regalias e privilégios atribuídos ao deputado, eu acho que o nível de exigência que a sociedade vai fazer ao deputado vai elevar bastante. Porque a sociedade ficou consciente que, pronto, em princípio não concordava com aqueles privilégios e benefícios, mas depois acabou-se conformando. E isto, naturalmente, tem o reverso da moeda. Muito bem, nós concordamos que vocês fiquem com esses privilégios, mas, por favor, mostrem serviço. E mostrar serviço significa que não pode ser como na legislatura anterior, em que a maior parte daquilo que foram propostas de leis não partiram do próprio Parlamento. Quer dizer, nós temos de ter agora um Parlamento muito dinâmico e atuante e, acima de tudo, permanentemente ao lado daquilo que a sociedade está a fazer. Nós temos de ter deputados que, bom, porque não, profissionais, quer dizer, deputados que estão de facto preocupados com o povo e que estão permanentemente a ver quais são as melhores formas de legislarem, no sentido de facto poderem empurrar a sociedade para a frente. Bem, doutor Anderson, há aqui aspectos que se colocam. Considera que a doutora Verônica Macampa e a Margarida Dalap podem ter conseguido compatibilizar a competência interna e também serem, ao nível externo, terem conseguido satisfazer aquilo que eram os anseios dos eleitores em relação à legislatura passada? Sim, eu julgo que foi efetuando uma avaliação muito por informação que é tornada pública. Eu julgo que houve por parte dela o discernimento necessário para conduzir, muito por conta da avaliação que é feita dos resultados da Assembleia. Mas também eu gostaria de reforçar, porque nós não podemos esquecer que todo um processo de escolhas, esse depende, tem várias variáveis. Uma das coisas, quando o Dr. Pereira aqui referia-me que a Frelimo, com os 4 milhões de militantes, ele tem dentro de si capacidade de poder configurar diferentes matrizes. E nós não podemos estar a falar aqui de unidade nacional, falar de outras questões, de falar de equilíbrio no que seja centro do poder, sem querer configurar vários aspectos, no que diferença de grupos étnicos, as origens, como fez menção. E a Frelimo só efetuarmos isso no processo dos 2 últimos, principalmente nos 10 anos, não é só a nível da Assembleia da República, mesmo se a gente for configurar a nível de vários ministérios, principalmente Ministério Relativo como o Ministério da Defesa, Ministério do Interior, a gente consegue configurar essa preocupação de poder fazer essa distribuição para não gerar aqui um momento de exclusão, porque muito, querendo isso, tem um peso a nível eleitoral, da gente ignorar certos aspectos, como o aspecto de tomar em consideração a capacidade existente do país, tem capacidade de a Frelimo, dentro de 4 milhões, ele pode ir buscar e fazer a matriz. E também, nos 2 últimos mandatos, também privilegiou-se muito o processo de relevância e equilíbrio de género, bem que agora, no que diz respeito a todos os deputados, enquanto eles todos, houve uma diminuição, mas que para Frelimo manter essa liderança feminina, também para criar esse equilíbrio, já que tinha conseguido, depois de termos aqui a primeira ministra mulher, há esse interesse também
poder visibilizar toda a capacidade interna. E dentro dessas matrizes, numa opção em que tem que fazer entre juntar a capacidade com conciliação dessas matrizes, eu julgo que o mais sensato é tentarmos juntar essa capacidade que ela já demonstrou e a experiência que ela traz. Não podemos esquecer que mais do que ser a Presidente da Assembleia, tem também nos seus anteriores, a nível de coisa, a experiência necessária que vinha como Vice-Presidente. Então, essa tem a experiência necessária para poder efetuar agora no momento de transição, ser um processo também que para ela pode ser até um momento transitório, muito por conta de que o próximo, né, a nível do próximo governo, me refiro a isso depois de 2019, possa encontrar espaço de lançar outras lideranças a nível da Assembleia. E também o mesmo é a nível do governo. Por mais que a gente haja expectativas nossas de que possa aparecer um governo que seja dentro do que pode ser a nossa previsão, não podemos esquecer, muito por conta da necessidade da gente ter uma memória institucional. Quando eu me refiro a uma memória institucional, há vários dossiês, muita complexidade, requer que haja necessidade de pessoas que já estão ou abalizadas ou que têm experiência necessária e que sejam coisas firmadas, para nós estarmos aqui num cenário de estarmos a testar pessoas. Se o próximo governo aparecer em termos percentuais com um número de mais ou menos 40% de ministros que consigam efetuar a transição, eu julgo que daríamos satisfeito, porque teria garantias de que não teríamos ministro, não teríamos sessão de um processo de experiência. Alguém pode dizer que não, se existe uma equipa técnica que está a níveis do Ministério, ela é que pode representar essa memória institucional, mas os corredores e todos os processos de ligação, as lideranças, elas estão presentes. Então, esses dois aspectos, privilegiar o processo de continuidade dentro de um determinado projeto político, elas têm os benefícios. E há um aspecto que tu tocou. Ao nível do topo, do que concerne a chefia da bancada e a presidência do Parlamento, há esta continuidade. Mas para o vice-presidente da Assembleia da República também é a Frelimo que tem que eleger a mudança, e é também mudança no vice-chefe da bancada que é Pantia. Que é o Sérgio Pantia. Será este o processo preparativo da renovação? Acho que é uma questão também biológica, né? Exato. Então, há processos que são um processo irreversível. A velhice não tem como. Então, eu acho que neste momento grande parte daquelas elites do processo de libertação está fazendo o seu último exercício em termos de exercício do poder, e 2019 vai ser praticamente a emergência de praticamente uma nova liderança dentro do Partido Frelimo. E esta liderança tem que sair de um processo também de mais ou menos uma certa indução, né? Daquilo que são os valores do próprio partido e tudo isso. Então, eu acho que estão a fazer este processo. É gradual, mas é um processo irreversível. Por um lado, por uma questão biológica, por outro lado, também por uma questão mesmo de mudança de contexto. Hoje, algum desses processos vai ser acelerado também a partir de várias outras variáveis, e assim vai se construindo ou reconstruindo os partidos políticos, neste caso o Partido Frelimo. Bem, aproximamos para os momentos finais do programa, mas ainda há espaço para colocar, penso que mais uma questão. Há um aspecto que refere aqui o Dr. Bueno, de que em função das regalias que foram aprovadas para os deputados na legislatura passada, tem um nível de exigência do eleitorado, do povo, também vai crescer. Considera haver consciência do deputado eleito em relação a esse aspecto? Eu, pessoalmente, sou um pouco céptico em relação ao papel dos próprios deputados. Primeiro, eu acho de que grande parte dos deputados reflete um pouco aquilo que é a nossa própria sociedade. E nós temos uma sociedade ainda muito frágil, temos uma sociedade muito fraca, temos uma sociedade muito abaixo em termos de nível educacional, o que também não permite, por exemplo, a existência de deputados, por exemplo, com uma grande capacidade de análise, de dossiês, que são de natureza muito complexa. Aquilo que está dentro da Assembleia da República é um reflexo daquilo que está na sociedade agora.
o que é mais interessante é aquelas pessoas que estão lá e todas as comissões técnicas que têm recursos que não são simplesmente dos deputados, mas que também vêm de fora, poder auxiliar a esse deputado a analisar essas complexidades todas e ter um papel determinante nesse processo, tudo bem. É verdade que eles também podem ter outro processo, que não é no sentido de ter domínio suficiente para analisar essa complexidade, mas pelo menos para levantar os problemas que afetam os círculos eleitorais onde eles próprios vivem. O grande problema é que muitas das vezes, aquilo que Samora Machel já dizia, o presidente Samora Machel dizia, que a cidade corrompe. Muitas das vezes esses deputados são eleitos para um determinado círculo e quando chega a Maputo já não quer voltar àquele círculo. Se você, por exemplo, fazer uma análise dos resultados do Afrobarômetro, mostra claramente de que grande parte desses deputados nem visitam os seus círculos eleitorais de uma forma muito frequente. Por um lado, eles dizem por falta de recursos financeiros para poder fazer esse tipo de exercício, mas por outro lado também um pouco por falta da responsabilidade direta dos eleitores perante esses mesmos deputados, porque eles são eleitos por via de listas partidárias. Bem, doutor Adelson, considera haver consciência do deputado em relação ao seu papel, sobretudo em relação à exigência, a maior exigência que o eleitorado pode ter em função das regalias que foram aprovadas? Por mais que haja consciência do deputado, ela ficará limitada muito por conta da sua capacidade. Nós só podemos esperar o que as capacidades instaladas ou presentes elas podem fazer. O doutor Pereira falou e falou muito bem. Nós não podemos aqui falar de uma Assembleia que seja completamente diferenciada muito do que o país representa. Não podemos esquecer que ela é a Constituição de todo o país e ela representa várias limitações, elas são decorrentes muito por conta do que é a situação atual hoje do país. Agora, o que eu espero, isso sim, espero um maior cometimento e causa por parte dos deputados para que elas sejam reflexos, os debates sejam reflexos muito por conta dos interesses da população e não só partidário, porque constatou-se muito nos últimos anos que há um interesse em tentar cumprir com foco agendas partidárias sem, de certa maneira, incluir debates que deem resposta aos problemas que são de cariz meramente local. Quando eu me refiro local, não que o que é debatido ou legislado a nível da Assembleia, ele não reflete isso. Mas no que diz respeito às prioridades e os problemas prioritários, julgo que a gente tem que reverter isso, tentar que muitos do debate do processo de legislação, ela tomam iniciativa, não o Executivo, mas que seja a nível da Assembleia, porque consta de que a iniciativa de lei, ela, em termos numérico e percentual, na última legislatura, ela vem do Executivo e não foi identificado a nível local. Eu espero que isso possa se reverter para que... Mas em função da composição do Parlamento, do que tem acompanhado dos rostos que lá estão, considera ter elevado alguma qualidade em termos de formação dos próprios deputados? O grande problema é nesta questão da formação. Imagina só que houve pessoas que estiveram lá no mandato anterior. Então, sofreram de uma série de capacitação e tudo isso. Mas agora, por exemplo, uma grande parte daqueles deputados não continuam dentro do Parlamento. Significa que tem que se voltar a estaca zero, no sentido de formação e tudo isso. Eles conhecerem a casa, saber como é que aquilo funciona e tudo isso. E isso leva o seu respectivo tempo. E depois tem muito a ver também com as personalidades das pessoas que dirigem as comissões a nível do próprio Parlamento. Por exemplo, se você vai sentar com o Dr. Enias Comiche, vai ver que existe uma grande diferença em termos de capacidade de análise, em termos, por exemplo, de abertura, em termos, por exemplo, de discutir assuntos, de que, por exemplo, pegar um outro deputado que está a dirigir uma outra comissão. E nós temos que compreender que o outro homem foi indivíduo que tem uma boa formação de base, é uma pessoa que, por exemplo, já geriu vários ministérios, várias instituições, então tem este background todo que contribui até certo ponto para o melhoramento das suas próprias comissões. Então, isto tudo também contribui muito nesse processo todo. Agora, eu acho que o maior investimento que o Parlamento tem que fazer nesse processo todo é a abertura perante a sociedade. Um Parlamento como o nosso pode depender
por exemplo, muito das capacidades que existem dentro das universidades, dos centros de pesquisa, como o CIP, IES e os outros centros, observatórios do meio rural, e as universidades privadas, consultores independentes. Quer dizer, tudo isto pode contribuir imenso para o melhoramento da performance dos deputados. Obrigado, Dr. Pereira. Mesmo para terminar, tenho a indicação da realização de que estamos praticamente sem tempo. Dr. Bueno, considera haver os partidos políticos, quando vão às eleições e conscientes de que querem eleger deputados, têm essa consciência de procurar eleger nas listas, na lista partidária ou na composição da lista partidária, pessoas que vão dar algum contributo dentro do Parlamento e por essa via um contributo valioso para o país, ou é em termos de brilho de cada militante ao nível do seu comitê? Bom, eu acho que até pode ser uma conjugação desses dois fatores. Quer dizer, porque também é preciso, de alguma forma, ter dentro do Parlamento pessoas que já mostraram ter grande capacidade política interna e que algumas ideias do partido só podem vingar se tiver pessoas que de facto possam defender essas ideias com unhas e dentes e com conhecimento de causa. Mas, por outro lado, também é preciso que esta outra parte, que eventualmente pode não saber transmitir devidamente as raízes daquilo que são as ideias do partido, mas tem uma grande inserção popular e consegue arrastar com eles grande parte da população, e eu acho que haver o equilíbrio necessário é que vai naturalmente permitir que se possa constituir um grupo de deputados que possam, de um lado, defender de uma forma regada os interesses do partido e, do outro lado, pessoas que têm grande inserção e popularidade que podem arrastar votos consigo. Muito obrigado. Queria agradecer o estimado telespectador pela audiência e aos convidados para este programa e dizer que chegamos ao fim de mais um programa Hora Final. Continue com a restante programação da STV Notícia e STV Generalista. Boa noite.